Na aula 4, tem um método que resolve equações diferenciais desse formato, onde não tem nada multiplicando a derivada. Desse lado tem a função y, ela pode estar sendo multiplicada por um número ou por alguma coisa que envolve a variável independente, o x no caso. E tem que ser igual a alguma coisa, esse cara pode ser um número ou alguma coisa envolvendo a variável independente. Tem que estar nesse formato para conseguir resolver. Olha essa, ela tá nesse formato? Ó, depois do igual tem alguma coisa envolvendo a variável independente, tá tudo certo. Aqui tem a função y, tá sendo multiplicado pela variável independente, tá tudo certo. Mas não poderia ter nada multiplicando a derivada, e aqui tem, então ele não tá no formato, não podemos seguir assim. Então, esse número x ao cubo que está multiplicando, ele deve sumir. A gente tem que lembrar o que é isso. Isso aqui é a derivada de y, então vamos reescrever isso aqui como y'. E agora você lembra da matemática. O que é 2x? É 2 vezes x, né? Se eu quero que o 2 suma, que ele está multiplicando, né? Eu quero que o 2 suma, eu vou pegar e fazer a operação inversa, que é a divisão. Então, eu vou dividir por 2 para ele sumir. E daí me sobraria o x. Aqui da mesma maneira, o x ao cubo está multiplicando, eu preciso que ele suma. Então, eu vou pegar a operação inversa, que é a divisão, e dividir por esse cara para ele sumir. E daí me sobrar o y'. Ou seja, eu estou pegando esse cara, vou dividir por x ao cubo para ele sumir e vai me dar esse, né? Então, eu vou dividir esse cara por x ao cubo. Tá, agora a gente tem que lembrar de uma equação normal. Se eu divido esse cara por 2 porque eu preciso, eu devo dividir todos os termos da equação por 2 para não alterar. Se eu multiplico esse cara por 5 porque eu quero, eu tenho que multiplicar todos os termos da equação por 5 para não alterar a igualdade. Então, se eu divido esse termo por x ao cubo porque eu preciso, para me aparecer que nem aquela, eu devo dividir todos os termos da equação por isso, para não alterar. Né? Como eu mostrei ali, a gente só fez isso para poder cortar e sobrar esse. Vamos melhorar isso aqui que está na frente do y? 4x² sobre x ao cubo. Isso aqui é 4 vezes essa fraçãozinha, né? Se você multiplicar, volta para aquilo. E isso aqui é divisão de bases iguais. Então, eu copio o x e subtraio os expoentes. Isso é 4 vezes x na menos 1. E eu posso passar isso para baixo com o expoente positivo, né? Dividindo. Concorda? Então, no final, esse número na frente do y é 4 sobre x. Para nossa melhor compreensão, simplificando, né? Eu não sei se você lembra, quando você tinha, por exemplo, isso aqui, você podia escrever isso como 1 vezes essa potência passa para cima com expoente negativo, né? Então, eu vou passar esse x ao cubo para cima com expoente negativo. Vai ficar multiplicando e passei para cima. Tá, agora ela tá no formato que a gente precisa, ó. Não tem nada multiplicando a derivada, tem a função y e tem alguma coisa multiplicando ele. E tá sendo igual a alguma coisa, olha lá. Ótimo, está no formato. Próximo passo, encontrar o p de x, que é o número na frente do y, que está multiplicando ele. 4x positivo. E agora a gente monta o u de x, que é o mi de x. Ele sempre vai ser número de Euler elevado à integral do p de x. E quando a gente bota uma integral, tem que ter a variável. Então, dx. Então, vamos substituir o nosso p de x, que nós sabemos que é 4x dx. Resolve essa integralzinha. Você consegue ver o que é essa integralzinha? Vamos resolver aqui no canto. 4x é a mesma coisa que pegar o 4 e multiplicar pela fração 1 sobre x. Se você fizer, volta para isso. Então, eu vou reescrever ali, ó, 4 vezes 1 sobre x dx. 4 é uma constante que está multiplicando, então passa para fora da integral. E essa integral é o quê? Você conhece essa integral. O resultado dela é ln módulo desse cara. Mas, nesse caso, não precisa botar o módulo. Então, a resposta dessa integral é 4ln de x, tá? Podia fazer direto, né? Então, é e elevado na 4ln de x.
Talvez não fechou nas suas respostas, porque aqui nesse passo você tem que fazer mais uma coisa. Não sei se você lembra da propriedade de logaritmo. Quando você tem isso aqui, você pode cortar e sobra o x, né? Porém, o que você tem ali é elevado na 4 ln de x. Você tem um 4 multiplicando o logaritmo. Você não pode simplesmente... Ah, cortei. Não pode. Temos que eliminar esse 4 dali, ó. 4 está multiplicando o logaritmo. Tem uma propriedade que diz que se ele está multiplicando, ele pode passar para a potência. Então, isso aqui é a mesma coisa que e elevado na ln de x. Passei o 4 para a potência. Então, ficou lá. Agora sim, você aplica a propriedade, corta e sobra quem? X na 4. Agora sim, você passou aquele 4 como expoente, então você está autorizado a cortar, tá? Então, ao final das contas, isso aqui é e elevado na ln de x elevado na 4. E cortando fica o x na 4, né? Então, nós ficamos que o μ de x é x na 4, tá? O próximo passo é pegar a equação que a gente botou naquele formato bonitinho para conseguir resolver e multiplicar pelo μ de x. Então, nós vamos pegar esse número, x na 4, e multiplicar por toda essa equaçãozinha. Eu vou escrever o passo para você se lembrar. Você vai multiplicar esse númerozinho por toda a equação. Você vai por esse, depois por esse, depois por esse, tá? X na 4 vezes o dy dx. Agora, x na 4 vezes o mais 4x y. X na 4 vezes aquele cara. Tá? Quando você chegar nesse passo, você só vai escrever como eu vou fazer agora. D sobre a variável, que é dx, abre colchetes, bota o μ vezes a função. A função, nesse caso, era y. Só isso. Você vai reescrever esse lado da equação como isso. Do outro vai ficar exatamente a mesma coisa. Você só vai reescrever esse mesmo passo a passo. D sobre dx, abre colchetes, μ vezes y. Fechou. Por que que eu posso fazer isso? Tem um porquê. Isso aqui é a derivada da multiplicação do μ, aqui do x na 4 vezes y. Quando você deriva, né, resolve essa multiplicação, dá isso. Por isso que a gente pode reescrever assim, tá? Então, vamos lá. Quem é o seu foco? Achar o y. Ele está dentro de uma derivada. Eu preciso eliminar a derivada. Então, eu uso o inverso, que é a integral. Certo? Então, eu integro desse lado. Se eu integrei de um lado, eu devo integrar do outro obrigatoriamente, para não alterar. Então, a integral sempre precisa de uma variável, né? Olha lá, quando você fazia 2x, derivou, deu 2, né? Integrou, deu 2x. Então, se eu tenho uma função, eu derivo e depois eu integro, eu volto para a função. Elas são inversas uma da outra. Então, eu tenho a derivada, eu integro, se anularam as duas operações. Então, sobrou esse cara, tá? E do outro lado, você ficou com esse problema para resolver. Ó, multiplicação de bases iguais, somos expoentes. Então, eu tenho 4 mais menos 3, 4 menos 3 é 1. Vezes e na menos x dx. Então, eu fiquei com essa integralzinha para resolver. Vamos resolver ela aqui, ó. A integral de x e na menos x dx. Por substituição não vai dar certo, então é por partes, ok? Partes a gente chama uma parte de u. E a gente deriva ele. A derivada de x em relação a x é 1. Daí a gente bota o dx. Tá, agora a gente fez essa parte. O restante a gente chama de dv. Chamei de dv o e na menos x dx. Eu preciso do v, então eu integro esse cara. É o passo a passo por partes, tá? Para achar o v, que é o contrário desse, eu tenho que fazer o integral. Então, eu tenho que resolver essa integralzinha por essa aqui por lado. Então, integral de e na menos x dx. Isso aqui é por substituição. Então, eu chamo que o meu problema é de u
derivo ele. Isso é menos dx, passo menos 1 para lá dividindo, fica menos du igual a dx. Então, a minha integralzinha eu vou escrever e no meu problema que eu chamei de u, e o dx eu chamei de menos du, tá vendo? Passo o menos para fora multiplicando. E a integral de e na variável é o próprio e na variável. Mais uma constantezinha que não precisa agora. E agora substitui. Quem que era o u? Chamamos de menos x, né? Então, essa integralzinha aqui é o meu v, que eu tava precisando do meu v, me deu que é menos e na menos x, tá? Tá, agora eu tenho todos os meus elementos para continuar fazendo partes. É a fórmula. U vezes v menos a v vezes du, tá? Substitui. O U era o x, né? O v eu encontrei que é menos e na menos x, menos da fórmula integral. V eu encontrei que é menos e na menos x, vezes du. O meu du era dx. Ó, multiplicando aqui ficaria menos x e na menos x, tá vendo? Tem menos 1, isso aqui é menos 1 multiplicando a integral, né? E aqui também tem menos 1 multiplicando dentro. Passa a constante para fora multiplicando. Então, já tinha menos 1 aqui na frente. Passei o menos 1 lá de dentro para fora. E lá dentro da integral ficou assim. Então, aqui fora ficou o quê? Ficou positivo, né? Menos com menos, então se multiplicando ali fica mais 1. E ficou mais uma integralzinha para você resolver. Então, essa integral, agora você resolve de novo por substituição. Como é que se resolve isso aí? O problema você chama de u, que é menos x. Você deriva ele. Em relação a x, derivada de menos x fica menos 1 dx. Passa para o outro lado esse menos dividindo, vai ficar multiplicando no final das contas. Então, agora você substitui as duas coisas que você tem. Vamos lá. E na o quê? Eu chamei esse cara de u. Então, eu substitui u. E o dx, eu encontrei que ele vale menos du. Passo o menos que está multiplicando, que é menos 1, para fora. Então, fica ali. E na u du. Integral de e na variável. É o próprio e na variável. Mais uma constante. Agora sim, a constante é importante, tá? Quando você bota na fórmula aqui é importante. O e na u vai ficar e na menos x, porque eu chamei u de menos x, substituindo. Então, eu achei esse cara, ó. Isso aqui é menos e na menos x mais uma constante. Menos x e na menos x, menos e na menos x mais a constante. No final de tudo, o que você estava resolvendo? Isso aqui você estava resolvendo essa integral que era esse cara. Lembra? Voltando para a equação diferencial, a gente estava tentando resolver esse cara, que no final da conta foi esse. Então, essa integral a gente acabou de resolver por partes, né? Que deu todas as outras integrais no meio, foi menos x e na menos x, mais menos e na menos x mais uma constante. Tá, é isso? Não, você está tentando procurar o y. Então, você tem que sumir com esse x na 4. Como é que some com uma coisa que está multiplicando? Eu divido. Então, eu vou dividir esse lado da igualdade por x na 4 e o outro também. Ou seja, estou passando ele dividindo, né? Então, passando ele dividindo, eu vou ficar com todo esse cara dividido por x na 4. Eu não sei se você se lembra, mas quando você tem uma fração assim, ó, 1 mais 4 mais 6 sobre 2. Significa que você juntou a fração 1 sobre 2, mais o 4 sobre 2, mais o 6 sobre 2. Você tem essa soma de frações, você juntou as partes de cima e botou no mesmo denominador. Né? Então, a gente tem a mesma coisa aqui, ó. A gente tem esses números divididos pelo mesmo denominador. A gente vai separar eles. Da mesma maneira que eu separo aqui, ó. 1 sobre 2, 4 sobre 2, 6 sobre 2. Eu vou pegar esse, dividir por esse. X na 4. Esse, dividir por esse. Esse, dividir por esse.
Por quê? Porque se eu juntar, ó, denominadores iguais, se eu juntar, volta para isso. Agora é só arrumar ali, ó, você vai ver, ó. O que é menos x sobre x na 4? Ó, só pegando esse aqui. É divisão de bases iguais. Então, você vai escrever o x e subtrair os expoentes. 1 menos 4. Menos x na menos 3. Então, esse cara aqui que está multiplicando e na menos x é menos x na menos 3. Né? Ó, divisão de bases iguais. E eu vou copiar o e na menos x. A prof botou assim, né? Que você pode botar... É como um padrão. Então, a gente sempre passa para cima multiplicando. Então, fica com o expoente negativo. Aqui da mesma maneira. Passa para cima, então fica com o expoente negativo. Então, você encontrou que a função y, que é a resolução daquela equação diferencial, é essa aqui. Essa é a equação geral da função, né? Agora, ele tá te dando um problema condição inicial, ou seja, ele quer saber para o ponto x, ó, para esse x menos 1 e para o y 0, como é que fica? Não sei se você se lembra lá da função, ó. Funções, você tem a funçãozinha assim. E ele te pede, faça o f de, sei lá, f de 4. Esse cara é o x. E a resposta disso aqui, quando você bota na continha, é um número. Esse cara é o y. E isso aqui é a mesma informação, ó. Ele tá te dando um x, que quando colocou na função, a resposta foi 0. Então, esse é o y. Tá vendo? Então, ele tá me dando a informação que o meu x aqui é menos 1 e o meu y é igual a 0. Então, no lugar de x, no lugar do y na função, eu vou botar esses números. Então, a gente vai substituir. O y tá dizendo que é 0. Então, no lugar do y, você vai botar 0. E no lugar do x, ó, você vai colocar quem tá mandando, que é menos 1. Então, no lugar do x, ó, você vai botar menos 1. Tá elevado na menos 3. No lugar do x, você vai botar o que ele mandou, menos 1. Menos e na menos x mandou botar menos 1. Vezes o x mandou botar menos 1. Tá indo elevado a menos 4. Mais c vezes x mandou botar menos 1. E ainda está elevado a menos 4. Tá? Então, eu fiquei com 0 igual. Você vai ter que resolver essa continha. Antes as potências. Então, o que é menos 1 elevado a menos 3? Expoente negativo a gente inverte a base. Então, a gente vai fazer assim, ó. Vai ficar menos 1 elevado na 3. O que é menos 1 elevado na 3? É menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1, né? E o que é isso aqui? Menos 1. Negativo, né? 1 dividido por menos 1 vai dar menos 1. Então, esse cara aqui é menos 1. Menos 1, tá? E na menos com menos ficaria mais aqui, ó. É como se fosse multiplicando os sinais. Mais 1, então ficou e na 1. Menos e, ó. Mais 1. Tem que resolver essa potênciazinha. Vamos resolver aqui no cantinho, ó. Menos 1 na menos 4. Quando não aparece nada embaixo de um número, tá 1 oculto. Então, a gente inverte, porque o expoente tá negativo, a gente inverte a fração. E fica menos 1 na 4. Concorda? É a propriedade. Agora, você resolve essa potência ali embaixo. Como é que você resolve? Menos 1 na 4 é 1. Faz as continhas. 1 dividido por 1 é 1. Então, a resposta desse cara é 1. Mais c vezes a resposta desse cara a gente acabou de fazer. Deu 1. Tá? E aqui, ó. Multiplica, o sinal ficaria 1. Positivo, e na 1 é e. Menos e na 1 é e. Vezes 1 dá o e. Mais c vezes 1 dá o c. 0 igual a e. 1 vezes e dá o próprio e. E menos e, uma coisa menos ela mesma, dá 0. Então, o que você descobriu aqui? Que o c é 0. Então, quando o y é 0 e o x é menos 1, nesse problema de condição,
Como que fica a função lá, ó? A função era assim, né, ó. Vou até copiar ela novamente. A função era assim. Para esse problema de condição, onde o y é 0 e o x é menos 1, o c vale 0. Então, eu vou substituir lá, ó. No c, eu achei que ele vale 0. Nesse problema, né? O c. Então, o meu c ficou 0. 0 multiplicado por alguma coisa dá 0. Então, me sobrou isso aqui. Menos e na menos x vezes x na menos 4. Concorda comigo? Então, para o problema de condição inicial, a função y ficou dessa maneira ali, ó. É isso que você tem que responder. É isso aqui. E se você quiser ficar mais bonitinho, como tá na resposta, né? Você bota o e na menos x em evidência. Ó, e na menos x em evidência. Eu pego esse termo dividido pelo e na menos x. Sobra esse cara. Menos x na menos 3. Agora, esse cara dividido por esse. Vai sobrar menos x na menos 4. Consegue ver? Então, vai estar assim lá na resposta, se tu for ver. O problema de condição inicial é esse. E o y genérico que a gente achou antes foi esse aqui, ó. Que é a solução da equação diferencial, por esse método. Então, vamos relembrar o que a gente tem que fazer? Tem que deixar a equação diferencial nesse método, ó. Não pode ter nada multiplicando a derivada. Tem que ter a função y aqui, pelo menos desse lado da igualdade. E do outro lado tem que ter um cara lá. Tem que ter alguma coisa. Na frente do y pode ter alguma coisa multiplicando, sei lá, com a variável independente, tá? Se estiver nesse formato, se você conseguir chegar nesse formato, você começa a fazer os passos, que é encontrar o p de x, que é o número na frente do y, tá? Depois você monta o mi de x, que é sempre e elevado na integral do p de x, dx. Então, você substitui o p de x. Depois, pega a equação que você montou ali, bem certinho, e multiplica pelo mi de x, pela equação, multiplica mi de x por todo mundo da equação. Vai chegar naquela parte, você vai escrever d sobre dx, mi de x vezes a função. Você vai reescrever o lado esquerdo da equação, o outro fica igual. Quando chega nisso, você vai fazer a integral para tirar essa derivada. Aplica a integral do outro lado também para não alterar nada. Tenho a derivada, fiz a integral, operações inversas, fica só a função. Cheguei nessa parte, eu tenho que eliminar esse cara que está na frente do y, porque eu quero y. Então, eu passo dividindo. É simples assim, tá? É só uma decoreba de passos que tu tem que decorar.